Acredita-se que Marte seja desprovido de vida, mas as pessoas estão enganadas. O planeta verdadeiro chama-se Barsum e ainda abriga formas de vida, embora esteja em declínio. A cidade predadora de Zodanga continua devastando tudo ao seu redor e exaurindo a energia de Barsum. A única cidade que permanece resistente e forte é Helium, em constante conflito com a dirigível de Zodanga por 1000 anos. Um dia, durante uma batalha feroz entre as aeronaves, um estranho raio de energia azul destrói todas as embarcações, exceto aquela pertencente a Sabtan, o governante de Zodanga. 3 indivíduos conhecidos como Terns, liderados por Shang, abordam Sabtan e entregam a ele um misterioso dispositivo de malha azul, que lhe confere a habilidade de disparar raios de energia. No entanto, quando ele tenta atacar os Terns, é repelido. Os Terns explicam que são representantes da deusa e que ela escolheu apoiar Sabtan em sua guerra. Shang instrui-o a testar seus novos poderes, e Sabtan imediatamente começa a disparar energia contra todas as naves inimigas, vencendo facilmente a batalha. Enquanto isso, na Terra em 1881, John caminha pelas ruas de Nova York e percebe que está sendo seguido por um homem misterioso. Ele faz o possível para se esgueirar e despistá-lo. Em seguida, ele para em uma loja para enviar um telegrama, optando pelo serviço expresso devido à urgência. Algum tempo depois, Ned recebe o telegrama do seu tio, pedindo-lhe para correr e salvá-lo. Ned pega um trem e chega à casa de John, onde encontra um advogado que explica que John morreu repentinamente e deixou tudo para Ned. O corpo de John foi colocado em uma cripta que só pode ser aberta por dentro. Há também um diário antigo que John deixou com instruções rigorosas de que apenas ele pode lê-lo. Após a saída do advogado, Ned começa a ler a história que começou há 13 anos. Após a Guerra Civil no Arizona, John é um ex-capitão distinto do Exército Confederado em busca de ouro, embora ainda não tenha encontrado muito. O dono do bar local o cortou por não pagar suas dívidas, e os clientes da taberna tentaram expulsá-lo. No entanto, John reage imediatamente, lutando contra todos eles e os nocauteando antes de apontar sua arma para o dono do bar. Nesse momento, um grupo de soldados chega para prendê-lo, e John tenta resistir, mas acaba sendo nocauteado e desperta para um interrogatório. Ao despertar diante do coronel Powell, John continua provocando uma briga e não para até ser jogado em uma cela. Powell deseja que John se una a eles para lutar contra os Apaches, mas John está cansado e não deseja mais lutar. Powell responde nocauteando-o novamente, e John passa algumas horas sonhando com sua família falecida. Ao acordar, John urina na cela para chamar a atenção do guarda que pertence a Powell. Logo, a cavalaria começa a persegui-lo, até encontrá-lo conversando com um bando de Apaches montados. Ambas as facções estão armadas e desconfiadas, desencadeando um tiroteio onde diferentes idiomas são falados. John aproveita a oportunidade para escapar, mas Powell fica ferido e John decide ajudá-lo. A dupla foge para um desfiladeiro e descobre uma pequena caverna onde os Apaches que os perseguem param ao avistarem um símbolo em uma rocha acima da entrada. Curioso, John se aproxima para examinar o símbolo e reconhece o emblema da aranha que havia visto durante sua busca por ouro. Deixando Powell para trás, John explora mais profundamente a caverna e descobre uma sala com estranhos símbolos e paredes revestidas de ouro. Repentinamente, um Tern surge atrás dele e o ataca, mas após uma breve luta, John consegue atirar nele, notando que o homem segura um pingente brilhante. O homem morre sussurrando algumas palavras, e John as repete enquanto pega o pingente, o que causa um repentino teletransporte para fora da caverna. Agora, John se encontra no meio de um deserto estranho. Ele tenta se levantar, mas andar é extremamente difícil e requer várias tentativas. É surpreendente perceber como seus passos quase flutuam, e após jogar o pingente frustrado, John começa a se mover com agilidade, descobrindo que seus saltos agora cobrem uma grande distância. Ele ainda não sabe, mas está em Marte, onde a gravidade mais baixa permite que ele realize essas proezas. Posteriormente, John chega ao topo de uma colina e entra em um ninho de ovos contendo criaturas recém-nascidas de 6 membros e de coloração verde. Nesse momento, um grupo de Tarks se aproxima, montando em criaturas gigantes e portando armas. O líder Tarkas encontra o pingente e ataca John, enquanto os outros começam a disparar, mas John consegue escapar com um grande salto. Impressionados com as habilidades de John, Tarkas ordena que parem de atirar e se aproxima novamente, dessa vez mostrando que está em busca de paz. Ele tenta se comunicar, mas a barreira do idioma faz Tarkas acreditar que o nome de John é Virginia, sua cidade natal. Tarkas deseja ver novamente o salto impressionante de John, mas ele responde tentando roubar as armas dos Tarkas. No entanto, os Tarkas reagem rapidamente e o capturam, levando-o junto com os filhotes para sua tribo. Enquanto isso, em Helium, a princesa Dea está se preparando para um discurso sobre sua mais recente invenção. Ela é interrompida subitamente por seu pai, o rei Tardos, e o Conselho Real, que estão discutindo os recentes ataques a Zodanga.
Deia interrompe a discussão e explica que desenvolveu um dispositivo capaz de coletar aquela luz azul, a qual ela chama de nono raio. Ela tenta demonstrar seu funcionamento, mas um membro do conselho secretamente danifica o dispositivo para fazer parecer que Deia falhou. Tardos dispensa o conselho e informa a Deia que a única forma de deter a guerra é ela se casar com Sabitan, o que a deixa profundamente chateada. O rei ignora seus apelos e ordena que os preparativos para o casamento comecem, enquanto do lado de fora, um membro do conselho que sabotou a máquina revela sua verdadeira identidade. É um Tern, que estava espionando através dos seus poderes de metamorfose. De volta a Jon, ele observa os Tarks na cidade com fascinação, especialmente quando eles começam a brigar pelos filhotes. Os Tarkas ordenam que uma garota chamada Sola fique com um dos filhotes, enquanto Addios tenta matar Jon. No entanto, Tarkas intervém imediatamente e impede Addios, pois ele não possui o apoio dos demais. Em seguida, Tarkas pede a Jon para realizar um salto, mas Jon ainda se recusa a cooperar e é enviado para uma caverna junto com os filhotes, onde é acorrentado. Sola visita Jon e compartilha uma bebida especial que faz com que ele compreenda a linguagem dos Tarks antes de desmaiar. Jon acorda novamente no meio da noite e fica apavorado ao ver Ula, uma criatura alienígena parecida com um cão, e rapidamente se torna seu amigo. Determinado a encontrar o pingente, Jon luta contra as correntes e consegue escapar, sendo seguido por Ula. Não importa o quão longe Jon vá, Ula aparece instantaneamente ao seu lado em questão de segundos. Desesperado, Jon segue alguns ruídos e se depara com uma festa dos Tarks, que é interrompida por Ula. Os Tarks começam a atacá-lo e Jon entra na briga para detê-los, acabando por acidentalmente matar um Tark e demonstrando sua habilidade de salto. Os Tarks rapidamente o dominam e quando Jon demonstra compreender sua linguagem, todos percebem que Sola interferiu. Na manhã seguinte, Jon é acorrentado a uma rocha e tem que testemunhar Sola sendo marcada novamente como punição, enquanto Tarkas anuncia que na próxima vez ela será morta, pois sua pele não tem mais espaço para marcas. Isso faz Jon refletir sobre seu relacionamento com sua própria família. Repentinamente, os Tarkas notam navios de guerra lutando no céu e correm para se proteger para poderem observar a batalha em segurança. Nos céus, Sabitan utiliza seus poderes para atacar a nave inimiga e abordá-la, mas Deia se disfarça como soldado e tenta conduzir o navio para longe. Infelizmente, a nave é atingida e perde o controle, fazendo com que Deia fique pendurada à beira da borda. Jon a vê e, acreditando que ela seja humana, usa um salto em distância para salvá-la. Quando os navios pousam, Jon sugere a Deia que deixe de lutar, mas ela revela que também é uma guerreira, e juntos eles lutam em sincronia contra soldados de ambos os exércitos. Jon salta para um dos navios e utiliza o canhão para atirar em outras embarcações, fazendo-as colidirem. Em seguida, Sabitan confronta Jon e eles se envolvem em uma luta feroz. Sabitan vence rapidamente. Quando ele está prestes a matar Jon, os Tarks começam a atirar nos navios inimigos, permitindo que Jon fuja enquanto os últimos navios escapam. Após o ocorrido, os Tarks aceitam Jon como seu guerreiro e concedem a ele o título de Dotar Sojat, ou braço direito, o que enfurece Addios. Embora Jon queira recusar, pois não deseja lutar, Tarkas ameaça Deia, forçando a Jon a aceitar a honra. Em seguida, os Tarkas atacam os navios caídos, enquanto Deia demonstra curiosidade em relação às habilidades de Jon. Ela expressa o desejo de que ele ensine o seu povo, mas Jon lembra a ela que não foi contratado para tal. Quando Deia menciona a ausência de mares no planeta, eles trocam conhecimentos e Jon finalmente percebe que está em Marte. Deia fica incerta se deve acreditar nele, e Jon explica que foi trazido para lá pelo pingente, fazendo Deia suspeitar que ele possa ser um Tern. Em busca de respostas, Deia leva Jon ao templo da deusa, ignorando o aviso de Sola sobre a proibição de entrar. Deia analisa um dos símbolos que mencionam um portal e promete levar Jon até lá, para que ele possa retornar à Terra como recompensa por tê-la salvado. Infelizmente, são interrompidos por Tarkas e seus homens, que os capturam por quebrarem as regras. Tarkas está furioso com Jon por colocar Sola em perigo, pois ela está condenada à morte, e Jon finalmente percebe que Sola é filha de Tarkas. Tarkas o repreende por isso e explica que os Tarks não possuem o conceito de filhos pessoais, levando o trio para sua tenda para fingir que irá puni-los. No entanto, Tarkas devolve o pingente e pede que fujam. No momento em que Addios suspeita da entrada na tenda, o trio já partiu, e Tarkas é acusado de traição. O grupo começa a cavalgar por Marte, com Ula o seguindo, deixando Jon chocado ao ver o quão prejudicial Sabitan foi para a região. Eles enfrentam furiosas tempestades de areia e se escondem
além dos navios de guerra, mas alguns dias depois, Sola percebe que Dea não está os conduzindo ao portão. Ao ser confrontada, Dea revela que os está levando para Helion, a fim de ajudar o seu povo, irritando Jon e levando-o a decidir deixá-la para trás. Implorando e suplicando, Dea cai de joelhos e explica que, como princesa, não deseja perder sua liberdade para o inimigo. Ela também admite que o portão não existe. Jon a leva de volta, mas ainda acredita que a caverna que o trouxe para Marte é real. Enquanto isso, Shang recebe informações sobre a localização de Dea e organiza um plano para segui-los. Pouco depois, o trio chega a um rio de peregrinação, onde as pessoas lançam coisas na água como forma de pedir perdão para alcançar o paraíso. Sola deseja se juntar a eles, mas Jon a impede imediatamente, dizendo que em honra de seu pai, ela deve cumprir o seu dever e ajudá-lo. O trio embarca em um barco rio abaixo, deixando Ula para trás, e eventualmente descobrem uma estrada estranha que Dea nunca viu antes. Jon a leva até o topo com um salto, e o pingente começa a brilhar, ativando toda a estrutura e confirmando que são máquinas. Um buraco se abre e a dupla consegue entrar, onde Dea usa o pingente para ativar o diagrama do sistema solar. A luz azul representa o nono raio, que ela estava estudando e que tem a mesma forma de aranha que Jon viu na caverna. Descobre-se que a presença de Jon em Marte é o resultado de uma réplica sua sendo transmitida da Terra para Marte. Dea percebe que Sabtan está recebendo a ajuda dos Ternes, e finalmente acredita na história de Jon sobre ser da Terra. Para continuar estudando isso, ela precisa levar Jon de volta para Helion, e para convencê-lo, ela o beija, o que faz Jon pensar em sua falecida esposa. Nesse momento, um exército de Tarks chega, com Shang fingindo fazer parte deles. Jon imediatamente agarra Dea, e eles saltam de volta para o barco, navegando para longe para se encontrar com Ula. Os Tarks imediatamente iniciam a perseguição, e Jon começa a refletir sobre o momento em que voltou para casa e encontrou sua casa destruída e sua família morta. Não querendo perder mais pessoas, Jon ordena que Dea fuja enquanto ele fica para trás para lutar com a ajuda de Ula. Uma batalha feroz acontece, alimentada pela tragédia de sua família, e Jon consegue realmente ter vantagem, derrotando guerreiros em todos os lugares. No entanto, nesse momento, uma nave de Helion chega e põe um fim à batalha. Tardos se reúne a sua filha e revela que está do lado de Sabtan, fingindo ter vindo em paz e apenas preocupado com a segurança da princesa. Para provar isso, ele entrega sua espada para Dea, que quase o mata, mas no fim aceita o casamento em prol do seu povo. Enquanto o navio transporta todos, incluindo Jon, é revelado que Ula e Sola estavam se escondendo sob a sujeira. Horas depois, Jon acorda em uma luxuosa sala repleta de guardas de Zodanga. De repente, um dos soldados de Dea o visita e pede para que ele finja fazê-lo de refém. Jon concorda, e depois de derrotar alguns guardas, eles escapam com o soldado instruindo-o a pular em uma torre específica. Chegando ao quarto de Dea, assim que ficam sozinhos, Dea pede a Jon para lutar por seu povo. No entanto, Jon se recusa, e então Dea devolve o pingente e ensina a ele as palavras para ativá-lo. Jon começa a repetir as palavras, mas de repente os guardas invadem o quarto. Quando Dea se vira, Jon desapareceu, então ela supõe que ele tenha retornado para casa. No entanto, Jon está escondido no teto, e quando ele tenta escapar por um corredor, é interceptado por Shang disfarçado. Shang leva Jon em uma carruagem e revela que sabe muito sobre a Terra, antes de colocá-lo em um novo disfarce para que possam assistir ao cortejo nupcial. É revelado que Dea está destinada a morrer após o casamento, e Shang explica que Ternes são antigas criaturas imortais que controlam o curso da história em vários planetas, incluindo a Terra. Shang leva Jon até um hangar com a intenção de fugir, mas nesse momento Ula aparece e morde Shang, libertando Jon. Após recuperar o pingente, Jon rouba uma aeronave leve e começa a pilotá-la de forma desajeitada, quase colidindo várias vezes. Um guarda os persegue, mas quando eles deixam a cidade, Sola atira no perseguidor, derrubando-o, e Jon faz um pouso forçado na areia. Sabendo que não pode salvar Dea sozinha, Jon decide voar de volta para os Tarks em busca de ajuda. Sola menciona que seu povo não sabe voar, mas Jon a convence a acompanhá-lo. Ao chegarem à aldeia, são imediatamente capturados, pois Adils está no comando agora. Jogados em uma cela, eles descobrem que Tarkas também foi aprisionado. Tarkas está furioso ao ver Sola retornar, mas está fraco demais para matar Jon, já que ele perdeu uma batalha no Coliseu. Pouco depois, Jon e Tarkas são lançados no Coliseu e obrigados a lutar contra dois enormes macacos brancos. Sola não suporta assistir ao massacre e também salta para fora, correndo em direção a seu pai. Jon, acorrentado, não pode pular, mas consegue se esquivar dos ataques dos macacos e soltar as correntes, usando uma pedra afiada para matar uma das criaturas. Em seguida, ele pega uma espada do chão. Quando o segundo macaco avança sobre ele, Jon o mata instantaneamente, conquistando o respeito da multidão. Após isso, Jon desafia Adils, que tenta se recusar, mas é lembrado das regras pela multidão. Adils se lança para atacar, mas Jon rapidamente corta sua cabeça. Todos comemoram a
vitória, e quando Jon faz um discurso convocando guerreiros para salvar o planeta, a multidão fica ansiosa para segui-lo na batalha. Enquanto a cerimônia de casamento se inicia, Jon lidera os Starks em direção a Zodanga, apenas para descobrir que a cidade está vazia, pois o casamento está realmente acontecendo em Helion. Tarkas dá um tapa em Jon por seu erro, apontando que eles não chegarão a tempo e que seu povo não voa. Desapontado, Jon parte sozinho em uma aeronave leve. Pouco tempo depois, Jon adentra em segurança em Helion, graças à aeronave leve, misturando-se perfeitamente com os locais. No exato momento em que Dea está prestes a se tornar esposa de Sabtan, Jon aparece na janela e interrompe o casamento. Sabtan imediatamente aciona um sinal para chamar seu exército, e foge levando Dea consigo. Uma batalha feroz se desencadeia nas ruas e dentro do templo, envolvendo os Odangas e os Elionmitas, enquanto Dea luta para se libertar das garras de Sabtan. Nesse momento, Jon a salva e juntos eles se unem à batalha, enfrentando Sabtan em um confronto corpo a corpo. Parece que o vilão está prestes a vencer o embate, mas de repente uma nave colide com o templo, revelando que os Tarks finalmente se juntaram à batalha aérea. Com os Tarks e os Elionmitas trabalhando em conjunto, eles conseguem dominar os Odangas, enquanto Jon se agarra a Sabtan, segurando seu braço e exigindo informações. No entanto, a luz azul retorna ao corpo de Sabtan, matando-o antes que ele possa revelar qualquer coisa, e essa mesma luz começa a afetar Jon. Em outro local próximo, Shang, disfarçado de Tark, manipula a luz, mas sua ação é interrompida pela espada de Dea. Shang assume a forma de Dea para distraí-la, e quando Jon se aproxima, a verdadeira Dea usa uma distração para afastar Shang, que aproveita a oportunidade para escapar pela janela. Tarks encontra o pingente caído no chão. Ao pegá-lo, Jon tenta recuperá-lo, mas nesse momento o verdadeiro Jon aparece, e ele e Tarkas atacam o impostor Shang, e desaparece imediatamente. A batalha chega ao fim, e todos comemoram a recém-encontrada paz. Vendo que as circunstâncias estão prontas para um casamento, Jon retira sua antiga aliança e pede a Dea em casamento. Dea aceita, e a multidão celebra com alegria. Após a noite de núpcias, Jon se dirige à varanda para respirar um pouco de ar fresco, e joga o pingente para longe, aceitando que agora ele é Jon de Marte. Subitamente, ele se depara com um guarda, que na verdade é Shang, que imediatamente toca em Jon e o envia de volta à Terra. Jon desperta em uma nova caverna, muitos anos após a sua chegada, e Powell já está morto. Ele tenta usar as palavras da aranha na rocha, mas descobre que não funciona. Retornando ao presente, Ned termina de ler a história. Ao longo dos anos, Jon procurou por um novo pingente que o levasse de volta a Marte, e após muito esforço ele encontra algo em Orkneys. No entanto, ele sabia que os Terns ainda o estavam seguindo disfarçados. Foi então que ele traçou um plano. Fingiu estar doente e, utilizando um veneno especial, fez com que seu corpo aparentasse estar morto, a fim de ser levado para a cripta. Lá, deixou instruções para que apenas Ned soubesse a verdade. Tocado e preocupado, Ned corre para a cripta e utiliza as palavras-chave do telegrama para abri-la novamente. Porém, a encontra vazia. Nesse momento, um Tern surge atrás de Ned, mas antes que pudesse atacar, é morto com um tiro. Então Jon emerge do esconderijo e explica que estava usando Ned como isca para capturar o Tern, mas o restante do plano segue inalterado. Ele pega um pingente do Tern e pede a Ned que proteja seu corpo antes de entrar na cripta, selando-a para sempre. Em seguida, Jon profere as palavras para finalmente retornar a Marte.